Olá a todos, eu sou o Marcos André e sejam muito bem-vindos ao canal Espiritualidade Estelar. No vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento à série Experiências Espirituais, onde nós trazemos momentos valorosos da nossa linha temporal, momentos inesquecíveis dentro dessa jornada de despertar de consciência. E a experiência que eu trago hoje, ela desafiou os limites do que eu sabia ser possível. E são através dessas ricas experiências que nós percebemos que o impossível reside dentro dos castelos das nossas crenças e das nossas limitadas capacidades de compreensão humana de terceira dimensão. O ano era de 2022 e durante esse ano eu havia lido um livro do Rodrigo Romo, onde ele falava da existência de uma tecnologia que foi desenvolvida pela Ordem do Dragão Negro na galáxia de Arcones. Essa tecnologia era feita a partir de átomos sintéticos artificiais, cujas ligações químicas eram feitas em N dimensões diferentes. Ou seja, uma estrutura atômica de terceira dimensão ligada a de quarta, quinta, sexta e sétima, formando uma estrutura capaz de gerar uma deformação gravitacional capaz de absorver a rede neural de uma alma, aprisionar a rede neural de uma alma. O nome dessa estrutura são os cristais de Sexastron. Então, no livro, Rodrigo falava que, durante a invasão da galáxia de Andrômeda, as forças da Ordem do Dragão Negro, ao destruírem os planetas, ativavam esses cristais que absorviam todas as almas daquele planeta para a fuselagem de naves de grande porte. E essas naves utilizavam a estrutura psíquica da rede neural do Eu Sou, que irradiava sobre aquelas almas como uma fonte de energia e de alimento. E eu vos pergunto, qual é o potencial energético da rede neural de uma alma? Qual é o potencial de bateria energética? Nós sabemos que uma alma sequer é capaz de sustentar todo um parque temático, uma bolha d'Aka, com toda uma coletividade de espíritos envolvidos por um laço de desequilíbrio sexual, mental, químico, de vícios, de violência, de sofrimento, todas as estruturas holográficas, todos os laboratórios tecnológicos associados àquele bolsão dimensional, aquela bolha d'Aka, são sustentados, toda essa rede nefasta, por uma alma. Vocês conseguem imaginar o gradiente de energia que bilhões de almas não seriam capazes de fornecer para esses seres desconectados da fonte? Esses seres que não conseguem captar a irradiação primordial da harmonia do universo? Tendo base esse preâmbulo e essa informação extremamente avançada que nós costumamos detalhar no curso avançado, nós vamos agora contar esta incrível experiência espiritual que aconteceu em meados de 2022. Estávamos nós no encontro interno do Ohana espiritualista. E nos encontros internos, nós tiramos este período, esta data, para o fortalecimento do corpo mediúnico. Neste momento, os médiuns de incorporação são primeiro atendidos apometricamente e depois eles dão passagem para que os mentores possam conversar com cada um dos trabalhadores para trabalhar suas pendências, para dar orientações e principalmente para realizar limpezas, pois para que possamos estar auxiliando outras consciências, nós precisamos primeiro fortalecer as nossas pernas, como diz o nosso amado mentor Pai José de Aruanda. E nesta data de fortalecimento das bases estruturais do Ohana espiritualista, eu estava mediando, função a qual consiste em acompanhar o mentor espiritual no médium incorporado, realizando desdobramentos apométricos e, caso esse mentor espiritual traga entidades obsessivas, que eu possa conter essa entidade, extrair informações em formato de interrogatório utilizando de tecnologias dimensionais, em especial do raio verde, que entre muitas das suas propriedades representa a cura, a ciência e a verdade. Então, ao irradiar entidades com raio verde, eu consigo extrair como elas estão atuando sobre o campo dos trabalhadores e gerar um despertar de consciência, uma cirurgia de consciência, para que aquele trabalhador saiba as brechas que permitiram o acoplamento daquele ser e possa gerar o seu redirecionamento evolutivo. Então, esta é a função do mediador, intermediar o despertar de consciência do consulente através de um mentor incorporado que realiza o processo de limpeza e de transmutação. Então, naquele momento, eu acompanhava Pai José de Aruanda, que manifestava-se através da mediunidade Robson Soares. Naquele momento, ele estava atendendo um dos trabalhadores da casa. E o atendimento correu de maneira muito tranquila. E assim que esse trabalhador se levanta da cadeira e sai,
eu percebo rapidamente a desacoplagem do mentor espiritual, Pai José de Aruanda, e que uma nova consciência se acoplou. Imediatamente, ao perceber aquela mudança vibratória e principalmente a mudança no olhar do médium, que abriu os olhos e começou a me olhar fixamente, imediatamente pensei ser uma força intrusa, alguma consciência que buscava algum embate e que estivesse até no campo da egrégora, já que o trabalhador havia saído e a consciência acoplada. Iniciei a abertura de merkabas de contenção, de proteção e comecei a trabalhar o campo daquele ser, imaginando que fosse uma força contrária. Percebi que aquele ser não reagia ao processo de contenção, então ancorei o raio verde da verdade e comecei a entrevistá-lo para que eu pudesse compreender o que aquele ser fazia aqui e por que ele me olhava tão fixamente. Ao colocar o raio verde, a primeira coisa que perguntei era: de onde você vem? Qual a sua raça ou a sua casta? Ele, com muita dificuldade de utilizar o aparelho fonador do médium, o que indicava uma consciência de estrutura dimensional muito distinta à nossa estrutura humana, falou: eu sou um andromedano. Quando ele falou que era um andromedano, foi a primeira vez que havia tido uma manifestação desses seres. E eu sabia que a Confederação de Andrômeda tinha muitos seres harmônicos e que a maioria dos que se manifestavam na Terra eram confederados. Imediatamente fui tirado dos meus pensamentos para compreender por que aquele ser se manifestava com a seguinte frase: por favor, me ajude, socorro, estamos presos. Socorro, estamos presos, me ajude. Quando ele transmitiu aquela informação, foi aí que todo o bloco de informações do livro da Supraconfederação do Rodrigo Romo, sobre Naoshi, sobre a saga dos 7 samurais e sobre a existência desses cristais me veio à mente, pois Andrômeda foi o primeiro local invadido pelas forças da galáxia de Arcones, e lá houve muita guerra, dor e destruição, e existem milhões e milhões de consciências aprisionadas em bolhas d'Aka e bolhas de Sexastron, formada por esses cristais, que eu falei no começo do vídeo. Naquele momento, todas as informações abriram em meu campo mental, como se fosse uma rede interconectada, para que eu pudesse entender o que realmente estava acontecendo diante dos meus olhos. E eu perguntei: a sua civilização foi presa pelas forças de Arcones? E ele: sim, estamos presos, por favor, nos ajude. Eu fechei os meus olhos e toda vida que eu me deparo, assim como no outro relato da intervenção crística, com algo que está além da minha compreensão, além das minhas capacidades, eu entro num movimento de mergulho interno. E ao mergulhar eu senti como se um tubo azul descesse e eu senti toda a força do cosmos e das hierarquias confederadas, como se passassem como uma corrente elétrica por entre a matriz da minha consciência. E eu com muita força falei, pois na sala existiam vários trabalhadores sendo atendidos. Eu disse: paralisem todos os atendimentos, todos emanando aqui agora, paralisem todos os atendimentos. Os mentores incorporados olharam, começaram a emanar, os médiuns começaram a emanar e toda a sala se fez um silêncio total. E eu comecei na minha mente a receber vários comandos, solicitando que a assinatura energética daquela consciência fosse mapeada até a localização espaço-tempo no hiperespaço, onde se localizava a coletividade daquelas consciências aprisionadas. E eu fui decretando a abertura de mercados, a sinalização temporal, em total irradiação e conexão com as esferas superiores. Naquele momento, quando senti que aquele mapeamento foi feito e eu recebi um impulso vibratório desse plano sutil, solicitei a todos os trabalhadores que erguessem os braços para que pudéssemos abrir um portal de encaminhamento. E abrimos os braços e decretamos que o Conselho Evolutivo Estelar recebesse todas aquelas almas nos mercados do Comando Santa Esmeralda. E imediatamente sentimos um arrepio percorrer o nosso corpo e a sensação de que um grande manancial da nossa energia, do nosso ectoplasma, estava sendo redirecionado para o encaminhamento e tratamento daquelas consciências. E foi como se um vácuo cósmico se fizesse na sala. Um silêncio tomou conta de todo o ambiente. Todos nós com os braços erguidos, ainda tentando compreender o que estava acontecendo naquele momento. E eis que incorpora o nosso mentor, amado Pai José de Aruanda. E todos em silêncio, tentando compreender a magnitude daquele feito cósmico que acabara de ocorrer, perguntamos ao Pai José:
Pai José, quantas consciências foram encaminhadas? O que é que acabou de acontecer aqui? Pai José permaneceu em silêncio, bateu a sua bengala, assentando a sua vibração no corpo do canal do médium terrestre, o qual estava vibrando em outro patamar por conta do diferencial de acoplagem de uma consciência de outra galáxia. E à medida que ele foi se assentando, ele me olhou e disse: meu filho, foi encaminhada toda a civilização deste ser. Naquele momento eu fui tomado de forte emoção, tentando compreender a magnitude do que acabara de acontecer, oculto dos meus olhos físicos, mas não das estruturas imateriais dos nossos corpos e do nosso ser. Ali, diante dos nossos olhos, um milagre cósmico acabara de ocorrer, e cujos desígnios e tecnologias espirituais nós jamais teríamos compreensão com a nossa mente de terceira dimensão de abarcar. Que operação complexa foi essa que fomos veículo? Muito tempo se passou. Em conversas com o nosso mentor, Dr. Pacha Velansky, eu perguntei por que nós fomos veículo desse resgate, como isso aconteceu. E o que o Dr. Pacha nos disse é que a supraconfederação e essas redes imateriais utilizaram-se do nosso ectoplasma para fazer a abertura do portal e fazer a reconstrução dos corpos sutis destruídos por essa implosão daquela civilização. E ele nos disse que seria possível sim que isso fosse feito sem necessariamente movimentar a corrente de ectoplasma e a egrégora do nosso centro, mas que nós tínhamos sido escolhidos para que nós pudéssemos também contribuir com o nosso amor e com a nossa energia na evolução daqueles seres. E toda vida que nós plantamos luz, nós também colhemos luz. Em outras circunstâncias, começaram a manifestar-se outras civilizações. E desde 2022 para cá, cerca de 3 civilizações foram resgatadas nos nossos trabalhos. E a cada momento desse, os limites da nossa compreensão são expandidos, e os limites do que o plano espiritual pode fazer, quando um grupo de trabalhadores determinados e firmados no amor crístico se põe em serviço do plano maior. Todavia, foi esta a primeira vez que mais marcou os nossos corações, onde todos os trabalhadores se reuniram, paralisaram os atendimentos em prol de resgatar aquelas consciências. E, diante dos nossos olhos, um milagre cósmico ocorreu. E sabemos que a partir do nosso serviço e do serviço de cada um de vocês, vários e vários milagres de resgate de consciência vão acontecer na multidimensionalidade. E por mais que no presente momento cada um de vós não percebam os seus ancestrais encaminhados quando você faz uma meditação de perdão, quando você faz uma apometria, cobradores de outras vidas, os seus obsessores que são encaminhados quando você corrige o seu campo, por mais que os seus olhos físicos não percebam, os seus níveis espirituais estão cientes de tudo o que acontece e desse incrível resgate que nós operamos quando nós nos decidimos a despertar a nossa consciência. Eu espero, com o vídeo de hoje, ter compartilhado com vocês essa incrível história que marcou a minha linha temporal. A história de um resgate de uma civilização aprisionada em uma bolha de Sexastron na galáxia de Andrômeda. E como nós pudemos, graças ao plano evolutivo divino, contribuir com a nossa energia e com o nosso amor nesse incrível processo de resgate de consciência. Eu peço a todos vocês que possam compartilhar o nosso canal, e se você tiver interesse em assuntos mais avançados e em partilhas semanais, considere também se inscrever na nossa plataforma de membros. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.